Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para o estudo do Evangelho, dando continuidade a esse projeto muito importante do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou trabalhador da casa, faço parte do Grupo Anélia Franco e, junto com outros colegas, estou aqui aos domingos para que a gente possa refletir um pouco sobre a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de darmos início a esse momento, vamos proferir uma prece para que a gente possa entrar em conexão com a espiritualidade, para que a gente possa entrar em sintonia. Então, eu convido aqueles que desejarem que possam fechar os olhos, né? Ou possam ficar com a mente quieta, para que a gente possa, nesses instantes, buscar a inspiração do Mestre Jesus, pedir a proteção dos irmãos, amigos protetores, para que a gente possa, nesses instantes, entrar em sintonia com o Mestre Maior, entrar em sintonia com os benfeitores espirituais, e que eles possam nos assistir, nos acolher e nos amparar. Que possamos ter instantes de proveito, de harmonia, que esse estudo e as vibrações positivas que aqui houverem, que elas possam chegar até todos, aos nossos familiares, às pessoas que convivem e moram no nosso mesmo ambiente, no nosso mesmo teto, aos nossos vizinhos. Que possamos usar a centelha do Evangelho para alcançar a todos aqueles que nós amamos, aqueles que temos desafetos e até mesmo aqueles que nós não conhecemos e que passam por alguma dificuldade. Obrigado, Pai, por essa oportunidade e que possamos dar início ao nosso Evangelho. Pois bem, todos sabem, né? A maioria das pessoas que buscam esses domingos domingos sabem que esse projeto é um projeto que já tem um tempo acontecendo, desde o período da pandemia, e que a gente vem fazendo um estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 21, quase finalizando o capítulo, e hoje a mensagem ainda faz parte das instruções dos Espíritos, né, do capítulo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Já foi feito o estudo anteriormente, né? O primeiro item, o item 8, os falsos profetas, depois o item 9, caracteres da verdadeiro profeta, e hoje eu vou falar sobre os falsos profetas da erraticidade. Então vamos ver o que aqui Kardec traz. Essa mensagem é uma mensagem é, do espírito Erastro, né, que foi um discípulo de São Paulo. Ela foi psicografada em Paris em 1862. É um texto um pouco longo, como de outras vezes, quando o texto ele é um pouco longo, a gente vai fazer leitura das partes que sejam mais importantes, mas isso não significa que o conteúdo não será discutido posteriormente, né? Eu vou ler aquilo que é importante, que na verdade tudo é importante, né? Mas eu vou ler aquilo que é mais interessante para nosso bate-papo e depois a gente volta a fazer as considerações. Então, falsos profetas da erraticidade, item 10 do capítulo 21. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, aos também em muito maior número entre os espíritos orgulhosos que, aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de trevas seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médios os aceitem. E, para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento do antagonismo entre os grupos, que os impelem a isolarem-se uns dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso, por si só, bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal, desmentindo as suas pretensões. Cegos,
portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem conhecidos. Os espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passares os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso e vede que o restará. Convide, pois, comigo em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema em que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais eco e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminui progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não a confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas. Pois bem, eu acho que essa parte aqui já dá para a gente falar alguma coisa e já dá para a gente perceber bastante a proposta da mensagem. É interessante chamar a atenção, porque talvez alguns aqui sejam novos ou que estejam começando a estudar a doutrina, mas Kardec atribui a raticidade, é o nome dado, né, pelo estudo da doutrina, ao plano espiritual onde vivem os espíritos em processo evolutivo, nos intervalos entre as reencarnações, né? Erasto, aqui nessa mensagem, na Destruição dos Espíritos, completa o seu estudo dos tópicos anteriores, né? Afirmando que os falsos profetas não estão apenas entre nós encarnados. Eles vivem e são muito mais numerosos na erraticidade, no plano espiritual, inclusive onde se organizam em grupos para impedir a melhoria da humanidade. Então, assim como aqui na Terra a gente tem indivíduos, né, com má índole que se agrupam para fazer o mal. No mundo espiritual, a gente também tem esses espíritos que se agrupam para também fazer o mal, né? Então, são espíritos contrários ao progresso espiritual, né? Contrário ao progresso de toda a humanidade, né? Acomodados na sua imperfeição, no orgulho, no prazer do mal, né? Que tem medo de perder seu poder e domínio sobre os mais fracos, principalmente, né, aqueles que eles fazem dominação. E se o bem se desenvolver nas mentes, no coração dos demais, eles não desejam que isso aconteça. Então, eles tentam impedir que a centelha do amor nasça entre nós encarnados. A mensagem do Evangelho, né, de Kardec, aborda o perigo dos falsos profetas, né, tanto no plano material quanto no plano espiritual, e a importância que temos de ter para entender como eles atuam entre nós, né. Erasto, né, discípulo de São Paulo, nos adverte que muitos espíritos, por orgulho e vaidade, fingem pregar a verdade e a caridade, mas na realidade promove a desunião e o atraso da evolução da humanidade. Isso ele deixa bem claro aqui nessa primeira parte, né? Eles se aproveitam da fragilidade de muitos de nós, né? Desse momento que a gente está fora de atenção, que não estamos em alerta, né? E do respeito, muitas vezes, por termos determinadas pessoas para nos inspirar, né? E ele termina impondo as ideias, né? E põe essas ideias incoerentes. Nós temos uma demanda muito grande de buscar inspiração na espiritualidade, e eles se aproveitam desse nosso desejo de buscar inspiração
e nos intui com ideias errôneas, né? E terminam passando ideias incoerentes. Então, essa mensagem deve servir como um alerta para os mais sensatos que estão suscetíveis a serem enganados, né? E a importância do estudo da vigilância para saber identificar as informações equivocadas. Como é importante a gente estar atento ao estudo do Evangelho, né? Estudando o livro dos Médiuns, principalmente, para que a gente possa entender como atuam esses espíritos que são inferiores, né? Que estão, na verdade, em uma escala ainda de maldade. E esses espíritos que passam a ideia de profetas, mas que não são profetas, né? Ao promoverem o isolamento e o antagonismo entre os grupos, revelam-se como impostores, pois, na verdade, a verdade divina ela é universal e acessível a todos, né? Ela não fica confinada a um círculo restrito de pessoas, não é um grupo, um clã, né? E Kardec aconselha que as mensagens recebidas, né, sejam sempre submetidas a uma análise lógica, né, ao bom senso e à razão. Então, como é importante a gente entender, né, da mensagem do Cristo para ter um discernimento, para perceber se esses indivíduos que se apresentam como profetas realmente são profetas, né? Quando a ideia é utópica, infantis ou contrária ao conhecimento científico são apresentadas, fica evidente que as comunicações vêm de espíritos ignorantes e muitas vezes mentirosos, né? Alguns deles são até maldosos e querem realmente atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Além disso, né, a verdade ela é reconhecida pela aceitação que recebe a grande maioria. Então, quando a gente tiver uma ideia muito restrita, ela deve ser bem avaliada, porque o bom senso é algo da grande maioria e está atrelado à ciência, né? Deus espalha a verdade por diferentes grupos, né? A gente viu como surgiu a mensagem do Cristo, ela é disseminada, ela não está restrita a grupos, de modo que a luz da verdade se opõe às trevas da ignorância por todos os lados, né? Então, o ensinamento do Cristo ele está aí, presente para todos nós. O ensinamento do bem está aí, presente para todos nós, né? Então, a mensagem chama a atenção que os espíritos são auxiliados pelo orgulho, pelo egoísmo, e pela a vaidade dos homens, né? Ou seja, nosso orgulho, nossa vaidade, ela é a brecha para que esses espíritos atuem, tentando encontrar em nós essa fragilidade para que eles possam nos influenciar. É interessante que Kardec também chama atenção para nos orientar a rejeitar os espíritos que se apresentam com exclusividade ou que prescrevem práticas místicas, extravagantes, né? Então, na doutrina a gente não tem esse tipo de comportamento, né? A verdadeira revelação, ela não é privilégio de um único médium ou de um grupo, mas ela é compartilhada por médios sérios em grupos sérios, né? Então, muitas vezes a mensagem do bem, ela aparece, ela está presente em vários pontos diferentes do mundo, né? E, e por fim, Kardec ressalta a importância de submeter todas as comunicações a uma análise rigorosa da razão, da lógica e da moral elevada. A ciência e o bom senso de outros grupos, bem como a autoridade moral dos líderes espirituais, são fundamentais para refutar as mensagens fraudulentas desses espíritos mistificadores, né? Desses irmãos que estão em fase de aprendizado. Como é importante a gente ter conhecer esses grandes líderes espirituais, né? Para que a gente possa ter esse discernimento. Então, o estudo do Evangelho de hoje traz para a gente essa mensagem. É, é quase o final do capítulo, né? No próximo domingo, nós encerraremos o capítulo e passaremos para o capítulo 22. Pois bem, é isso que nós tínhamos para falar hoje, né, no nosso estudo. A gente espera que vocês possam continuar fazendo a leitura do Evangelho, né, entendendo como o Evangelho foi estruturado, para que a gente possa também entender a aplicação dele para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Kardec, enquanto educador, ele teve o cuidado de estruturar o Evangelho, pegando as mensagens do Cristo, de uma forma que a gente tenha uma ideia, né, de uma ideia estruturada para o aprendizado. Pois bem, vamos encerrar o nosso estudo de hoje,
né? E para que a gente possa ter uma semana de muita paz, de muito amor, de muita prosperidade, muita proteção, que a gente possa encerrar o nosso trabalho com uma prece, né? Então a gente pode se acomodar, silenciar a nossa mente, né? Aquietar o nosso coração, para que a gente possa entrar em sintonia com a espiritualidade maior e possamos, nesses instantes, agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos, agradecer a oportunidade do aprendizado, agradecer a oportunidade da vida, do trabalho, da família, do alimento de cada dia. Obrigado, Pai, por uma vez nos oportunizar a experiência de aprender, de estudar teus ensinamentos. Que nossas vibrações possam atingir aqueles que estão passando por dificuldade, aos irmãos que passam por alguma dor física em função de uma enfermidade, que eles possam ser assistidos pela espiritualidade maior. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez nos reunirmos. Que possamos ter uma semana de muita luz, de muita tranquilidade e de muita prosperidade. Que assim seja. Pois bem, obrigado a todos pela companhia e que possamos mais uma vez juntos na próxima semana estarmos aqui. Até mais.